E aí, tudo certo? Gurias, rapazes. Então, continuando a aula da disciplina de Introdução ao Pensamento Social, hoje nós vamos ver algo essencial para a gente compreender cidadania, políticas públicas e bastante coisa a gente vai aprender nesses nossos próximos 2 encontros. Então hoje a gente vai debater o que é o welfare state, tá? O que é isto, né? Ele é um guarda-chuva conceitual para políticas públicas, porque ali tem um monte de coisa, um monte de discussão que nós vamos estar vendo hoje. Eu tenho no Moodle ali para vocês o texto da Célia Kertenetsky, tá? Também sugiro uma leitura complementar do Gost e Spink Anderson, os 3 modelos de welfare state. Se vocês digitar no Google vocês vão achar, tá? E é bem interessante esse tipo de discussão, tá, pessoal? Então, a aula de hoje eu gostaria que vocês lessem pelo menos o texto da professora Célia Kerstenetsky, que é uma pesquisadora bastante importante, brasileira, sobre o welfare state. Então, por que nós vamos estudar o welfare state, tá? O welfare state, pessoal, ele é uma maneira da gente estudar a maneira como o Estado, no caso como um país, concebe as suas políticas públicas, em especial as sociais. Todo desenho de políticas públicas, todo desenho de formação social, de ideia de justiça social, nós vamos debater sobre isso, tá? Talvez é uma das coisas mais importantes que a gente possa compreender, inclusive na esfera da educação, como é o caso de vocês, né, da pedagogia. Então ele é numa importância tremenda. Todo mundo, eu acho que devia ter essa aula para compreender alguns processos, tá? Essa dimensão de welfare state que a gente vai estudar, ela condiciona, tá, os tipos de políticas sociais que vão ser aplicadas. Como assim, professor? Por exemplo, um país que seja mais restrito em termos de orçamento para pessoas mais carentes, mais pobres, ele é um país que vai diminuir, né, a importância, digamos assim, orçamentária, tá, para que se realize, então, né, uma distribuição de renda maior. Né? Tem países que são menos redistributivos. Vocês, inclusive, fizeram um exercício sobre isso. Né? Imaginaram políticas sociais para distribuir ou redistribuir renda. Né? Quem não lembra, volte ao passado, volte aos vídeos passados para compreender a diferença entre redistribuição e distribuição de recursos, né? Não somente de renda, tá? Políticas distributivas versus redistributivas. O histórico de políticas sociais de um país, né? Como é que a gente pode estudar o que nós já oferecemos para a população brasileira, no caso, tá? Ou de outro país, em termos de políticas públicas. E uma coisa muito interessante, a maneira pelo qual as coalizões de classes sociais realizam sua relação, ela é extremamente essencial para compreender a existência de certas políticas sociais. Um exemplo clássico que eu vou dar e vou mostrar mais adiante para vocês é o exemplo do welfare state sueco, onde historicamente os green e os reds, os verdes e os vermelhos, se uniram. Como assim? Que história é essa? São palmeirenses e colorados? Não, pessoal, não é isso. O campo, no caso os greens, o pessoal da propriedade pequena, mas vinculada ainda a uma ideia rural, se uniu historicamente aos Partido Socialista sueco, que fizeram uma aliança histórica e permitiram então construir um robusto estado de bem-estar social, né? Ou welfare state, tá? Inclusive o autor que é de lá, se eu não me engano, é o Gost e Spink Anderson, que eu disse para vocês como uma leitura complementar. Mas, professor, eu ainda não entendi o que é o welfare state. Não é tão simples para compreender.
tá? Primeiramente, é importante destacar que na maneira como nós conhecemos, nós interpretamos o welfare state, ele é uma ideia pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Então, segundo Oxford English Dictionary, um país no qual o bem-estar dos membros da comunidade é garantido por meio de serviços sociais organizados pelo Estado. Tá bom para vocês? Ou tá muito abrangente? Ou seja, a definição ela é muito abrangente, né? Existem vários sinônimos a respeito do que é o welfare state, como sistema de proteção social, seguridade social, políticas sociais, estado providência, o estado que providencia algo, e estado de bem-estar, né? Além do clássico estado de bem-estar social. Para compreender, então, e para a gente falar um pouco mais conceitualmente sobre o welfare state, é importante a gente falar algumas condições históricas. Primeiramente, as políticas sociais, né, europeias, geralmente a literatura cita muito as políticas sociais europeias, na virada do século XIX para o século XX, houve mudanças, tá, em termos interpretativos a respeito de cidadania. Então a gente pode perceber, e vocês podem anotar aí, gurias e rapazes, que o termo cidadania ele evolui ao longo do tempo e ele está diretamente relacionado à ideia de welfare state. Então nós não conseguimos desvincular cidadania de welfare state. São coisas interligadas. Aí vocês começam a tomar a noção da importância de se discutir o estado de bem-estar social, né? Já vou explicar um pouco isso historicamente, tá? Com calma para vocês. Existe um autor que vocês podem ler, é só um capítulo, tá, desse livro, que se chama Cidadania, Classe Social e Status, que foi publicado em 1950. Acho que é Theodore, o primeiro nome do macho. O que nesse ensaio ele vai mostrar para nós? Ele vai mostrar que a cidadania, pelo menos no país que ele está estudando ou se dedica a estudar, no caso a Inglaterra, ela tem uma evolução que acompanha o seguinte. Primeiramente, existem os direitos civis. Quais são os direitos civis, pessoal? Os direitos civis são aqueles direitos como os direitos fundamentais do liberalismo, como proteção à propriedade privada, proteção à liberdade, proteção à vida. Os chamados direitos de primeira geração. Acredito que eu já tenha comentado isso com vocês em algum momento, nas outras aulas. Então, o que o Estado não pode fazer, né? Ele não pode atingir o indivíduo de uma maneira que o prejudique. Isso foi uma construção do liberalismo político, tá? Que começou ali no século XVII e veio se desenvolvendo. Então ele vai dizer que, primeiramente, para a gente construir uma noção de cidadania atual, a gente tem que compreender que, primeiramente, veio, na maioria dos casos, esses direitos civis. Depois, nós temos os chamados direitos políticos, né? Que são os direitos que as pessoas começam a poder votar, as pessoas começam a poder se candidatar, e isto é basicamente um desenvolvimento, no caso do país dele, do final do século XIX para o início do século XX. Inclusive, uma dica de filme para entender os direitos políticos, no caso inglês, que vocês talvez já tenham assistido alguma de vocês, gurias, né, principalmente as meninas e têm interesse, é um filme interessante que se chama As Sufragistas, tá? Que fala justamente sobre a conquista de direito do voto feminino na Inglaterra do início do século XX, por ali.
Tá, pessoal? Um filme bem interessante para quem tiver esse interesse histórico. Aí depois, nós estamos já no século XX e nós passamos a ver uma terceira geração de direitos, né? Que se chama, talvez, na Constituição brasileira, em outras, direitos de segunda geração, que são direitos sociais. Qual a diferença? Pessoal, por exemplo, no artigo 5º constitucional, um direito civil básico é a liberdade de expressão, a liberdade, por exemplo, de tu ter tua casa e nela ninguém poder invadir sem ter o consentimento. Isto claramente é um direito civil. Direito político, direito do voto, bem claro isto. Já direito social é aquilo que a gente compreende já como mais o welfare state no século XX, que o Estado ele é obrigado a fornecer um mínimo necessário de serviços sociais para o bem-estar das pessoas. Conseguem perceber a diferença? Então, tá, deixa eu passar aqui um slide para vocês entenderem o seguinte. Então é o seguinte, pessoal, nós tivemos momentos diferentes. Nós podemos pensar um século XVIII, talvez para os direitos civis mais consolidados, pelo menos no caso inglês, um século XIX para começar a incluir os direitos políticos e no século XX para os direitos sociais. É isto que vai nos fazer o Theodore Marshall, tá? Há uma evolução no sentido de direitos. A pergunta que eu faço para vocês é: no Brasil, essa lógica se aplica? Essa sequência histórica se aplica? Nem sempre, tomem cuidado. Num dos livros que se chama Cidadania no Brasil, tá, do José Murilo de Carvalho, ele vai mostrar que no caso brasileiro, muitas vezes, mesmo nós não temos, enquanto brasileiros, direitos políticos, os direitos sociais foram cedidos. De certa forma, isso vai ter um peso enorme na cultura política brasileira, tá? Por quê, professor? Porque quando um Estado autoritário cede direitos sociais, isto ocorreu, por exemplo, no Estado Novo, para quem não se recorda, a CLT brasileira, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela ocorreu em pleno Estado Novo, né? Ou seja, são direitos sociais, direitos de regulamentação do trabalho que foram adquiridos durante um Estado autoritário, o Estado Novo. Então, olha só, pessoal, olha que coisa estranha, nós recebemos direitos, inclusive na época da ditadura militar, alguns direitos sociais, mesmo não tendo direitos políticos ou eles estarem muito limitados no caso da ditadura militar brasileira, e também alguns direitos civis, como censura, e como tortura, perseguição às pessoas pela sua liberdade de expressão não existissem. Então nós não tínhamos nem direitos civis, de certa forma, ou muito mal e porcamente, na ditadura militar brasileira, direitos políticos também não, mas talvez algumas políticas públicas foram criadas, né? Até aquela política, agora eu me esqueci o nome, vocês podem procurar aí, de alfabetização, que houve dos, acho que o Mobral, se eu não me engano, foi em época da ditadura militar, né? Mas outras políticas ali surgiram. O que eu quero demonstrar então para vocês é que no caso brasileiro, esse tipo de situação, ele fomenta na cultura política brasileira muitas vezes aquela ideia do o governante que dá, o pai dos pobres, a ideia de Getúlio Vargas, né? Uma ideia talvez muito vinculada ao populismo, né? E que a gente não debate seriamente políticas públicas, a gente acaba debatendo algumas questões em relação a esse tipo de situação. A terceira dimensão da cidadania, então, pessoal, são os direitos sociais, que eu já disse anteriormente. Tem uma citação de outro Marshall, mas daí não é o Theodore, tá? É o Alfred Marshall, que é um economista bem famoso do século XIX, que ele diz o seguinte, olha que interessante o que ele diz. Com a crescente igualdade, será um dia que todos os homens serão iguais. Certamente não serão iguais, mas com o desenvolvimento do trabalho, todo homem poderá vir a ser um gentleman, um cavalheiro no caso. Tá? Essa ideia é uma ideia assim, que era o seguinte, pessoal. Como se estava evoluindo a cidadania, se acreditava que mantendo a propriedade privada e mantendo, por isso que ele diz assim, ó, certamente não serão iguais. E aqui ele está
certamente se referindo à igualdade de, sei lá, as pessoas são diferentes, mas principalmente a igualdade material. Não é isso que ele quis dizer aqui. Aqui ele quis fazer uma abolição de classes ou pensar uma abolição de classes por um viés não marxista. Em que sentido? Uma coisa interessante para vocês pararem para pensar é que se os direitos sociais, por exemplo, vamos pensar o caso brasileiro, forem muito fortes no Brasil, forem se desenvolverem, vamos pensar para as próximas 2 décadas, quem sabe, né? E nós termos uma saúde, educação, renda mínima, trabalho e etc, com dignidade a todos os brasileiros, mesmo que a diferença de renda ainda exista, vamos, né, os serviços sociais, eles, digamos, emparelham esses problemas de desigualdade das classes sociais. Vocês já ouviram uma expressão que dizer um país desenvolvido é um país onde o rico pega ônibus e não somente o pobre? Por quê? Porque isso diz que é um país desenvolvido porque é um país onde dá igualdade a todos, a um transporte público, por exemplo, de qualidade. Aonde, de repente, o filho do burguês mais rico daquele país possa estudar ao lado da pessoa da família mais pobre e juntos terem a mesma educação, a mesma professora, os mesmos oportunidades na área da educação. Vocês que são na área da educação sabem o que eu estou falando. Se nós chegássemos, e não chegamos, evidentemente, a um patamar desse, né, o Alfred Marshall está pensando que tudo bem que de repente o teu vizinho ganhasse o triplo, o quádruplo de ti em termos de dinheiro, de salário, de renda, enfim, mas isso não interessaria tanto, porque os filhos estudariam na mesma escola, teriam o mesmo acesso à saúde, né? Não tem essa de plano de saúde privado e alguns ter, não, todo mundo vai ter um acesso de saúde de qualidade, com um sistema único de saúde de qualidade. Numa acepção, então, a respeito desse tipo de igualdade, o acesso jurídico, não interessa se tem bons advogados, né? Se tu pode ter um defensor público e bons advogados, o resultado vai ser o mesmo. Se nós tivéssemos um país que realmente isso acontecesse, então as classes sociais não fariam tanta diferença. Então vejam como é importante o fornecimento de direitos sociais e de serviços sociais para pensar, inclusive, uma teoria de justiça dentro do próprio país. Ok? Vamos continuar no próximo vídeo.